Ao longo da história da humanidade e das práticas mágico-religiosas, o uso de plantas com efeitos psicoativos ou alucinógenos sempre foi muito comum. Os egípcios e os hebreus, por exemplo, eles usavam a acácia nilótica, os hindus a acácia suma e os árabes a acácia arábica. Os incas e os outros povos indígenas daqui da América do Sul veneravam e utilizavam a acácia sébio. E aqui no Brasil existem várias etnias que antes da invasão europeia já utilizavam ritualisticamente a acácia jurema ou a mimosa hostilis e a sua árvore sagrada, ao redor do qual se desenvolveu essa tradição que hoje a gente conhece como Jurema Sagrada, também conhecida como catimbó. E é sobre isso que hoje o canal Altas Teses vai falar para vocês. Eu sou o Ed e bem-vindo ao nosso canal. Incoming transmission. A Jurema Sagrada ela é uma árvore que floresce no agreste na caatinga nordestina. Da casca do seu tronco e das suas raízes se faz uma bebida mágico-sagrada que alimenta e dá força aos chamados encantados de outro mundo. A árvore da Jurema Sagrada e a bebida preparada dela é base de uma religião muito popular no Nordeste brasileiro, conhecida como Jurema Sagrada. Esse culto ele tem origem indígena e se desenvolveu no interior do Nordeste e à medida que foi sendo levado para as cidades litorâneas, passa a ter influência de outras matrizes culturais. E para saber sobre essa origem indígena e do uso da jurema, eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre a etnia Cariri-Xocó e o ritual do Ori-Cori, que é um ritual ancestral da jurema, inclusive usando raízes silvestres da planta. E desse contato com outras matrizes culturais, por exemplo, ao mito que se conta como a árvore teria surgido, ganha uma influência cristã, aonde vai se contar o quê? Que a árvore teria sido aquela que escondeu a família de Jesus Cristo dos soldados durante a sua fuga de Kemet, ou do Egito. Diz-se que das tradições africanas foi herdado a sacralização dos animais e algumas divindades do panteão Nagô ou Yorubá. Ao longo do início do século passado, vários estudiosos dedicaram-se a estudar essa manifestação religiosa, como o Câmara Cascudo, Roger Batiste e entre outros. Em linhas gerais, as características do culto da Jurema Sagrada são as seguintes: ingestão de uma bebida feita com parte da jurema, alteração da consciência, incorporação dos chamados espíritos encantados, o uso ritual do tabaco e um complexo cosmológico de reinos espirituais aonde os diferentes tipos de espírito habitam. Mas vamos por parte. A cidade. No culto da Jurema Sagrada, há crença na existência de cidades espirituais, sim, senhoras e senhores, sendo o reino da Jurema uma delas. Em Alhambra, uma localidade da Paraíba, 40 km da capital João Pessoa, considerada um dos berços de uma grande linhagem de catimbozeiros e mestres. Sim, catimbozeiros. São os nomes dados aos líderes e membros do culto. Conta-se que as árvores cultivadas por esses mestres são consideradas próprias cidades espirituais. Mestre Inácio teria plantado a cidade mais antiga da Jurema. O lugar é venerado na cidade de Major dos Dias. Foi junto com o mestre Inácio, o mestre Major dos Dias, ou Major Dias, foram os proprietários do lugar onde está plantada a árvore cidade. Locais como o sítio do Acás em Alhambra e a mata de Cutucá são conhecidos como cidades encantadas. Na Jurema existem ainda objetos encantados, como taças com águas, que representam os príncipes e as princesas. A praia de Tambaba, no litoral sul da Paraíba, também é um local encantado, onde se diz que há uma narrativa que as almas vão para lá depois que os mestres morrem. Lá eles se encantam e depois de 7 anos podem vir se comunicar com os vivos. Os príncipes e as princesas podem ser considerados uma menor unidade de simbolização de uma entidade espiritual, ou seja, todo juremeiro deve ter pelo menos um destes elementos dedicado ao seu mestre, mas só se tiver condições financeiras, podendo construir assim um estado espiritual, que seria uma reunião desses artefatos, como por exemplo o tronco da própria jurema, no meio escondido dentro da mesa ritual. Isso seria considerado como se fosse um complexo ou cidade espiritual ali materializada. Mas afinal, quem são os habitantes desse mundo encantado? São os chamados caboclos e mestres. Sim, os caboclos aparecem de novo aqui, mas antes falamos, por exemplo, sobre a pagelança cabocla, que você também vai ver no card aqui em cima, em algum desses dois lados. Mas aqui o termo caboclo ele vai ser aplicado a seres espirituais de origem indígena, aparece em cultos como o da Jurema.
principalmente para realizar curas e tratamentos com ervas e plantas medicinais e também dar conselhos. Eles são associados a correntes espirituais mais elevadas que trabalham para o bem, mas que podem ser perigosos quando usados contra alguém. Daí a sua natureza ambígua. Esses são simbolizados por príncipes, e já explicamos aqui o que são, como a estátua dos indígenas, cocares, árvores, flechas e etc. Esses chamados caboclos têm 3 estereótipos. São os caboclos crianças, que apresentam comportamentos infantilizados, mas têm uma grande sabedoria. Os caboclos masculinos e femininos adultos, tendo cada um o seu tipo diferente e a sua linhagem. E os outros habitantes da Jurema quais são? São os chamados mestres. Sim, sendo que aqui o termo mestre possivelmente associado ao termo tradicional português de médico ou feiticeiro. Os mestres da Jurema são descritos como espíritos curadores de descendência africana ou interétnica. Dizem os juremeiros que os mestres foram pessoas que em vida trabalhavam nas lavouras e que tinham conhecimento de ervas e plantas curativas. Porém, algo muito trágico teria acontecido com eles e eles morreram, encantando-se e agora voltando para ajudar quem precisa. E alguns se iniciaram nos mistérios e na ciência da Jurema antes de morrer. Grandes personagens da Jurema são Malunguinho, o seu Zé Pilintra, que andou o segundo conto na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, assim como os diversos caboclos, que são de etnias indígenas diferentes, presentes ainda em vários locais do Nordeste. Eu quero destacar uma coisa aqui. O uso do termo ciência, entenda aqui ciência como consciência ou conhecimento ou saber. Em muitos cultos que encontramos no Brasil, eles utilizam elementos psicoativos como, por exemplo, o Santo Daime ou a própria Jurema. Diz-se que são professores e transmissores de conhecimentos. A Jurema Sagrada ela usa o termo ciência para além do sentido de ciência racional experimental que a gente geralmente utiliza, mas no sentido de saber prático, curador, mágico, espiritual. A ciência da Jurema é um conceito central dentro do universo juremeiro. E os cientistas da Jurema são aqueles que possuem conhecimento dos mitos, os segredos e mistérios, assim como a sabedoria para aliviar e dar conselhos aos anseios e ansiados que os procuram. No panteão da Jurema existem vários mestres e mestras que são responsáveis por diferentes atividades da vida humana, por exemplo, o amor, o trabalho e a cura. Cada mestre está associado a uma cidade espiritual e a um determinado tipo de ciência da planta. Por exemplo, o angicó, o vacujá, o juçá, o quebra-pedra, palmeira, arruda, liro, angélica, imburama de cheiro e a própria Jurema. É importante destacar que existem também a presença dos pretos velhos também neste culto. Mas a gente vai falar dos pretos velhos também em um outro momento. E quais são os rituais da Jurema, fica a pergunta. Bem, eu quero destacar aqui 2 rituais, a chamada ajuremação e o tombo da Jurema. A juremação seria a implantação de uma semente da Jurema ou a ciência da Jurema debaixo da pele do iniciado. Sim, se faz um implante subcutâneo. Esse ritual ele pode ser realizado de diferentes maneiras. O mestre espiritual, por exemplo, pode implantar misteriosamente a semente no discípulo e também há um ritual especial para isso, onde o mestre dá para o candidato a bebida e uma semente e por 7 dias há uma proibição de práticas sexuais e nesse período acontecem as viagens espirituais através dos sonhos. O iniciado é levado aos reinos espirituais e depois de todo esse período a semente aparece simplesmente embaixo da sua pele sem qualquer tipo de explicação. Um outro ritual é também o tombo da Jurema, onde os mestres que hoje estão no mundo espiritual tombam no pé da Jurema e acordam prontos para o trabalho espiritual. E aí tem um canto religioso que narra a importância e o significado mítico desse ritual. Sim, o que é muito importante a gente entender é que esses cultos eles são de tradição oral. Então boa parte do que acreditam, como acreditam, dos seus valores e de suas práticas em geral, de toda a sua doutrina, falando aqui doutrina no sentido de conjunto de pensamentos, de crenças e práticas, falando de uma maneira bem geral, ele está presente nos cantos, sim, pontos cantados, doutrinas, hinos, tudo isso são a forma como são transmitidos os valores e as crenças dos grupos. No Brasil isso é muito comum, apesar de ter algumas religiões que já têm uma literatura muito extensa, a maior parte do conhecimento que produzem ele está nos cantos e também nas falas que são feitas durante os rituais. Olha o tombo da Jurema no terreiro Juremar, eu vou pedir força a meu pai, licença para trabalhar.
O tomo da Jurema, que é falado na letra, é o processo que os chamados mestres que hoje estão no mundo espiritual passaram para ganhar a tal ciência. Sim, é interessante aqui como de novo o termo ciência aparece. Sim, ele aparece no sentido que a gente já falou, no conhecimento e sabedoria das plantas e das ervas e das coisas da vida. Um sentido muito mais amplo do que a gente está acostumado. Contudo, o que é importante a gente destacar? A gente destacar que é muito mais complexo do que a gente descreveu aqui. Se na prática o tombamento para os vivos consiste em oferecer alimentos e sacrifícios às correntes espirituais em que o iniciado participa. Os seus guias espirituais alimentam-se espiritualmente da comida. E aí acontece a juremação, através de um pequeno corte da pele e a viagem espiritual, aonde o iniciante é levado aos reinos espirituais. Então, é basicamente isso. O nosso canal Alta Teste está trazendo a proposta que a gente já fazia no canal CR na Escola. Ainda tem alguns vídeos que são os últimos vídeos do CR na Escola que estão disponíveis para vocês assistirem, para quem se interessar, para quem quiser dar uma olhada. E o trabalho vai continuar. Claro que a gente vai trazer algumas outras propostas. Talvez a gente tenha um intervalo maior entre os vídeos devido a obrigações acadêmicas, mas a gente vai continuar divulgando material e ter alguma programação bacana aí de stream de jogos relacionados a jogo e alguma religião. E também tem alguns convidados que eu já estou entrando em contato para trazer para conversar com a gente e apresentar aqui as suas teses. Muito obrigado, eu sou o Ed, fiquem em paz e até a próxima.